Ela não pediu por essa conexão, mas ela sente. Sente como se tivesse sido escolhida para carregar o amor e a dor de duas almas ao mesmo tempo. Enquanto ele foge do que sente, ela enfrenta sozinha o queimar da separação. E ninguém vê. Ninguém entende o que é amar tanto a ponto de quase desaparecer. A dor de ser sempre a primeira a despertar. Ela vê, ela sente, ela sabe. Antes mesmo que ele diga qualquer palavra, antes que qualquer gesto revele algo, antes que o tempo alinhe as circunstâncias, ela já está desperta. É como se o universo tivesse escolhido sua alma para lembrar primeiro. Lembrar da promessa, lembrar do caminho, lembrar do amor. Mas essa lembrança não vem leve. Ela vem como um raio atravessando a pele, como um sussurro que ninguém mais ouve, como uma ausência que grita, mesmo quando tudo está presente. Ser a primeira a despertar é ser jogada no abismo da consciência, enquanto o outro ainda dorme no conforto da ilusão. É atravessar a noite escura da alma enquanto o outro ainda vive a ilusão da luz artificial. Ela sonha com ele, sente o corpo dele mesmo à distância, chora dores que não são dela e ama, com um amor que o mundo ainda não ensinou a compreender. Ela tenta seguir, tenta se convencer de que é melhor esquecer, tenta desligar-se da conexão, mas há algo maior, algo que não solta, não importa quantas vezes ela tente soltar, porque a alma dela já viu o que a mente dele ainda recusa enxergar. E essa assimetria espiritual machuca mais do que qualquer rejeição física. Ela se pergunta: por que eu primeiro? Por que sinto tanto enquanto ele parece tão distante? Por que sou eu quem carrega esse peso invisível? É um fardo que ninguém vê, mas que está em cada suspiro profundo, em cada lágrima contida, em cada intuição que arde no peito. Ela ora por ele, mesmo sem saber se ele ora por si mesmo. Ela envia luz, mesmo sem saber se ele reconheceria a escuridão. Ela acredita por dois, mesmo quando tudo diz para duvidar. Ser a primeira a despertar é muitas vezes ser a única a carregar a fé. É ter que caminhar com os olhos fechados, mas com o coração totalmente aberto. É ver as sincronicidades, receber os sinais, sentir a conexão crescendo, enquanto ele ainda finge não saber de nada. E isso destrói por dentro. Não é sobre carência, é sobre consciência. Ela já acessou verdades que ele ainda evita. Ela já ouviu o chamado da alma, enquanto ele ainda tenta abafar o som com distrações. Mas mesmo cansada, ela permanece. Porque sua alma sabe. Porque sua memória espiritual reconhece. Porque mesmo sem garantias, há algo dentro dela que confia. Ela tenta se afastar. Às vezes até bloqueia, corta, silencia. Mas a conexão não respeita paredes. Não se curva à distância. Ela sente tudo mínimo assim. Os altos e baixos dele, as lutas que ele não compartilha, os sentimentos que ele enterra. Ela sente o momento em que ele pensa nela, sente quando ele quase desiste, sente quando ele se rende e volta a resistir. Essa é a dor de ser a primeira a despertar. Saber antes, sentir mais, carregar a chama, enquanto o outro ainda se esconde da própria luz. É injusto? Talvez, mas é divino, porque é ela quem mantém viva a promessa. É ela quem ancora a verdade da conexão. É ela quem sustenta o amor no campo energético, enquanto ele, em silêncio, é lentamente puxado para o mesmo lugar. A alma dela grita para que ele acorde, mas o despertar não pode ser forçado, e isso é a parte mais cruel.
Ela sabe que não pode fazer por ele, que não pode resgatar quem ainda não quer ser salvo. Então, ela aprende a esperar. Mas não uma espera passiva, uma espera cheia de transformação, de cura, de mergulhos profundos em si mesma, de renascimentos. Ser a primeira a despertar é, na verdade, ser a semente do milagre. Ela começa o processo, ela ativa a frequência, ela acende o fogo, e cedo ou tarde ele sentirá. Sentirá tudo, o chamado, a saudade, a lembrança, o amor. Quando esse momento chegar, ele não saberá explicar, mas sua alma vai reconhecer, porque o caminho já estará trilhado por ela, porque ela já o preparou, com cada lágrima, cada oração, cada batida do coração. Ela foi a primeira a acordar, e por isso será a primeira a ver o impossível se tornar real, porque toda semente que desperta, cedo ou tarde, floresce. O peso de carregar uma conexão que ele não reconhece, você sente, desde o início, antes mesmo que os olhos dele se demorassem nos seus. Você já sabia. Sua alma reconheceu algo que a mente ainda não conseguia explicar. Havia algo ali, algo antigo, forte, invisível, mas inegável. Você não precisou de provas, porque o seu corpo já reagia à presença dele como quem reencontra um pedaço esquecido de si. Como se de repente, tudo que estava fora do lugar começasse a se alinhar, apenas por ele estar ali. Mas ele não viu. Ou talvez tenha visto e escolhido não aceitar. Talvez tenha sentido, mas teve medo. Ou apenas silenciou o que gritou dentro dele, por não saber o que fazer com aquilo. E você ficou sozinha, com a conexão pulsando dentro do peito, com sonhos que ele não lembra, com saudades que ele não entende, com dores que ele sequer percebe. Carregar essa conexão é como sustentar o peso de duas almas em uma só existência. Você vive por dois, ama por dois, acredita por dois, enquanto ele se perde em distrações, racionalizações, fugas e resistências. Você tenta se convencer de que está tudo bem, tenta não esperar, tenta não sentir, mas a alma não obedece comandos da lógica. E o coração, por mais cansado que esteja, ainda mantém a chama acesa. Você pergunta em silêncio: por que só eu vejo? Por que só eu sinto? Por que preciso sustentar algo tão intenso, sozinha? E essa solidão espiritual pesa, porque não é apenas a ausência física dele, é a ausência da entrega, a ausência da coragem, a ausência da verdade. É ver alguém tão perto e tão cego. É amar alguém que ainda não sabe amar a si. É sentir uma ligação tão profunda e ainda assim ser tratada como qualquer uma. Você presencia sinais, sincronicidades, sonhos compartilhados, palavras que chegam ao mesmo tempo, mas ele segue como se tudo fosse coincidência, como se nada fosse especial, e isso dói mais do que qualquer fim, porque não há fim. A conexão permanece. Ela grita, ela pulsa, ela lembra, mesmo quando você implora para esquecer. Você o sente quando ele está mal, sabe quando ele pensa em você, mesmo que não diga. Percebe o movimento interno dele, mesmo que a superfície pareça fria. Mas o silêncio dele te esgota, as ausências, as negações, a forma como ele finge não saber, não ver, não sentir. Você tenta seguir, você tenta deixar para trás. Mas como abandonar algo que está dentro de você?
Como apagar uma conexão que arde na alma, não na pele? Essa é a dor que ninguém vê, o luto de algo que está vivo, o vazio de uma presença que nunca foi embora. Carregar essa conexão sozinha é andar por uma estrada invisível, com a esperança como única companhia. É ter que confiar no invisível quando tudo ao redor te chama de louca, iludida ou exagerada. Mas sua alma sabe. Ela não precisa de validação externa. Ela lembra. Você já esteve com ele em outras vidas. Você já viu esse mesmo olhar antes. Já segurou essa mesma mão. Já atravessou desertos para reencontrá-lo. E agora, novamente, você segura esse amor sozinha. Mas não por fraqueza, por força. Porque você consegue. Porque sua alma foi moldada para isso. Você não está aqui para forçar nada, nem para salvar ninguém. Você está aqui para ser canal da lembrança, para manter viva a verdade da conexão, mesmo quando ele tenta enterrá-la. Ele vai despertar, não porque você exige, mas porque a conexão é real. E o que é real sempre volta, sempre vence. E quando ele finalmente enxergar, quando as defesas dele caírem, quando o coração dele se render, ele verá o que você sempre soube, que havia algo ali, maior do que os dois, mais antigo do que o tempo, mais verdadeiro do que qualquer ilusão. Mas até lá, você continua com fé, com dor, com amor, carregando um elo invisível que pesa, mas também ilumina, porque no fundo você sabe, você não está só. Nunca esteve. O silêncio que queima como 1000 despedidas não foi uma partida. Não houve adeus, não houve palavras finais, não houve explicação. Apenas silêncio, um corte seco, invisível, quase educado demais, mas brutal, frio, implacável. Ele parou de falar, de responder, de olhar, de sentir, ou fingiu não sentir mais. E você ficou ali, com o coração na mão, com perguntas que nunca encontraram destino, com amor acumulado nas bordas da alma, sangrando em silêncio. É um tipo de dor que não pode ser dita, porque não tem forma, não tem data, não tem final. É como um luto que não permite flores, nem lágrimas públicas, nem abraços de consolo, porque ninguém viu a cena do crime, só você. E o silêncio dele foi o assassino, porque o silêncio, quando é ausência, não apenas machuca, ele anula, ele apaga a história sem aviso, ele transforma algo imenso em nada. E o mais cruel, você ainda o sente, ainda o ouve em pensamentos, ainda o chama em sonhos, ainda conversa com a presença dele que ficou, mesmo quando ele foi. O silêncio dele carrega o peso de 1000 despedidas, porque cada dia, sem uma palavra, é um novo corte. Cada vez que você não recebe resposta, é mais um adeus, dito sem som. Cada vez que você sente, mas não pode dizer, é mais uma morte invisível acontecendo dentro, e você começa a duvidar de si, do que foi vivido, do que foi real, do que foi inventado apenas para preencher esse espaço que agora ecoa. Você se pergunta se foi demais, se foi intensa demais, se amou errado, se deu o que ele não queria, se sentiu algo que só você sentiu. Mas a alma sabe. Ela não inventa essas conexões. Ela não se confunde com qualquer olhar. Ela reconhece. Ela lembra. Ela sente. Mesmo quando ele foge. O silêncio dele te obriga a se ouvir. Te coloca diante da sua própria voz.
do seu próprio vazio, da sua própria luz, e ainda assim não alivia, porque você queria uma palavra, uma explicação, um gesto, qualquer coisa que dissesse: eu também senti. Mas ele não disse, não demonstrou, não ficou. E isso arde, não como uma dor rápida e aguda, mas como uma brasa constante no peito, como uma carta que nunca chega, como uma presença que se recusa a morrer. E por mais que você queira seguir, algo sempre te puxa de volta, porque o que foi verdadeiro não se encerra com silêncio. O silêncio dele, no fundo, é medo. Medo de olhar para dentro, medo de reconhecer o que sentiu, medo de encarar a profundidade que você trouxe. Você não era só uma mulher, você era um espelho, um portal, um lembrete de tudo que ele havia esquecido em si. E isso assusta, porque o amor, quando é alma, desarma, desnuda, desconstrói. Ele não estava pronto, não para sentir, não para ser visto, não para ser tocado além da pele. Então ele se calou, achando que o silêncio era proteção. Mas o silêncio foi ausência, e a ausência foi crueldade. Você não merecia partir sem saber por quê. Você não merecia sustentar tantas palavras caladas na garganta. Você não merecia carregar um amor que nunca teve espaço para respirar. Mas você também não merecia se perder nisso. Porque sua alma veio para amar, sim, mas não para implorar. Para lembrar, sim, mas não para se sacrificar. Você não veio para esperar por alguém que foge do próprio coração. Você é ponte, mas não prisão. Você é chama, mas não cinzas. O silêncio dele não é o fim. É apenas um eco do que ele ainda não teve coragem de sentir. E um dia ele vai entender. Talvez tarde, talvez longe, mas vai. E quando isso acontecer, ele vai lembrar do seu olhar, do que você dizia sem palavras, do que você entregava mesmo sem retorno. E o silêncio dele vai gritar, porque a alma dele vai perceber que cada dia sem você foi mais uma despedida silenciosa que ele escolheu e que você, mesmo em silêncio, sempre esteve lá. Mas até lá, que você não se abandone, que você volte a si, que você cuide da sua voz, que você se ame com a intensidade que ele não soube acolher, porque o amor que você tem nunca foi pequeno. Ele só estava esperando alguém que soubesse recebê-lo sem fugir. E isso começa em você. A espera que parece castigo, mas é iniciação. Você olha o tempo passar. Horas, dias, ciclos inteiros de silêncio. E tudo dentro de você continua sentindo. É como se algo maior te segurasse. Mesmo quando tudo ao redor grita. Solte, esqueça, siga em frente, mas você não consegue, porque a alma não obedece à lógica. Ela dança no ritmo da eternidade. E ela sabe, mesmo quando você duvida. Você sente a ausência dele como se fosse a ausência de ar, como se algo vital tivesse sido arrancado. E a cada novo amanhecer, o universo sussurra: espere. E você se pergunta: esperar para quê? Por quanto tempo? Até quando? E no fundo vem o medo de estar vivendo um castigo, de estar presa em um ciclo que nunca se rompe, de estar sendo esquecida, enquanto você lembra dele todos os dias. Mas o que você ainda não vê, ou não quer ver, é que essa espera não é punição, é iniciação. É um fogo sagrado queimando o que ainda é ego. É um deserto necessário que purifica o que ainda era ilusão. A alma não desperta no conforto. Ela se abre no vazio. Ela floresce no silêncio.
Ela encontra Deus no escuro. E esse silêncio entre vocês dois, essa ausência, esse abismo, não é o fim, é o útero. É onde tudo que precisa morrer, morre. E tudo que precisa nascer, renasce. Você está sendo lapidada, não para esperar alguém, mas para lembrar quem você é sem ele. Porque só quando você se reencontra na ausência é que o amor verdadeiro pode acontecer. Não amor dependente, não amor carente, mas amor alma, amor que vê, mesmo de olhos fechados, amor que sente, mesmo longe, amor que existe, mesmo no silêncio. Essa espera é um espelho, tudo o que você projetava nele. Agora precisa encontrar em você a presença, o olhar, o toque, a escuta, a ternura. Você deu a ele tudo isso e agora o universo te pede, dê a si mesma. Não é sobre castigar seu coração, é sobre ensiná-lo a amar sem se perder, é sobre reconstruí-lo com as próprias mãos. Você acha que está sendo deixada, mas está sendo chamada, chamado ao centro, chamado à raiz, chamado à verdade. Essa espera, que parece uma prisão, é na verdade um templo. E nesse templo, você vai ouvir a si mesma pela primeira vez. Vai olhar para suas feridas com compaixão, vai curar promessas antigas, vai limpar pactos de dor, vai perceber que a solidão não é punição, é sagrado retorno. Você vai descobrir que sua alma sempre soube o caminho, mesmo quando seu coração sangrava por respostas, mesmo quando o ego implorava por migalhas de presença, mesmo quando tudo em você gritava, eu não aguento mais. E mesmo assim, você aguentou. E mesmo assim, você permaneceu. E mesmo assim, você não desistiu do que sentia. Isso é força, isso é entrega, isso é fé. A espera que parece castigo é, na verdade, a iniciação da sacerdotisa interior, da mulher que caminha entre mundos, que sente além do tempo, que ama além das formas, que sustenta a energia da união, mesmo quando tudo se fragmenta, porque o que você sente não é comum, nunca foi. É alma, é missão, é despertar. E o masculino, mesmo que pareça ausente, também sente. Só que ele resiste, ele foge, ele se fecha, porque o que você ativa nele é muito, é intenso, é verdadeiro demais para quem viveu a vida inteira na superfície. Ele não te deixou por desamor, ele te deixou por medo, medo do que você reflete, medo do que ele sente, medo de ter que mergulhar onde ele nunca ousou antes. Mas mesmo longe, ele escuta você. Mesmo calado, ele sente seu coração pulsando no invisível. E essa espera que parece só sua, também é dele. Ele também está sendo iniciado, no silêncio dele, na ausência dele, no caos que você não vê, mas que o consome por dentro. E um dia, ele vai entender. Vai perceber que tudo o que evitou em você era tudo o que ele mais precisava encontrar em si mesmo. E talvez seja tarde. Talvez você já tenha se tornado outra, mais inteira, mais forte, mais sagrada. Mas até lá, escolha não desperdiçar essa travessia. Não se abandone enquanto espera. Não se diminua tentando entender por que ele foi. Não se torture achando que fez algo errado. Você apenas sentiu. E isso nunca é erro. Sentir é iniciação. Esperar é prova de alma. Persistir no amor, mesmo sem garantias, é coragem espiritual. E agora você está sendo moldada.
na ausência, no silêncio, na dor, mas também na luz, no autoconhecimento, na profundidade. Você está se tornando tudo o que ele ainda não consegue ser. E por isso, parece que você está sozinha. Mas você não está. O universo está com você. A sua alma está com você. E tudo que é verdadeiro encontra o caminho de volta. A iniciação da espera é o último véu antes do milagre. A travessia final antes da reunião. Porque o amor verdadeiro nunca chega antes que você esteja inteira. E você está quase lá. O amor que resiste, mesmo quando tudo diz para desistir. Ela tentou esquecer. Tentou calar o chamado da alma, romper os laços invisíveis que a puxavam para ele em cada silêncio. Tentou seguir em frente, acreditar que tudo era ilusão. Mas havia uma chama eterna dentro do peito que não se apagava. Por mais que ele fugisse, negasse ou se perdesse em desculpas, ela ainda amava. Não era apego comum, era amor de alma, que resiste mesmo quando tudo grita para desistir. Doía porque ela sentia sozinha, porque ele parecia distante, cego para algo que para ela era evidente. Mas algo dentro dela dizia: espere, não por ele, mas por você, pela sua verdade. Ela percebeu que esse amor não era fraqueza, era força espiritual. Foi por amor que ela enfrentou suas dores, se quebrou e se encontrou. Amou para despertar e se tornou inteira. Ela sabe que ele também sente, mas está preso no medo, no ego. E mesmo assim, não há ódio, só compreensão e paciência. O amor que resiste não cobra, sustenta. Não no peso, mas na integridade. Amar sem se abandonar. Essa é a verdadeira coragem. Ainda dói, ainda há vontade de desistir. Mas ela sabe, o amor que resiste transforma. Vai além do ficar junto. É missão, é verdade, é alma. Ela escolheu não se perder no medo ou na dúvida, porque o amor que resiste é também o amor que espera, que cura, que renasce. E mesmo quando o mundo parece dizer que acabou, ela mantém a fé, porque sabe que o amor verdadeiro nunca se rende, ele simplesmente aguarda o momento certo para florescer de novo. Esse amor é fogo que purifica, é tempestade que limpa, é luz que nunca se apaga no fundo da noite mais escura. É coragem de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. Ele é o fio invisível que conecta corações, mesmo quando tudo desmorona. É a força que mantém a alma inteira quando o corpo quer desistir. Amar assim é um ato de revolução espiritual. É resistir para mostrar que o amor, quando é alma, não conhece limites, não aceita finais. Esse amor é você, forte, inteira, inquebrável, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Quer que eu transforme isso em roteiro com capítulos e hashtags?